falar, pregar a palavra, mas a gente ser a palavra. Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na minha casa, que eu costumo chamar carinhosamente de nave astrológica do Natural Journey. Tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês têm passado os últimos dias? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né, porque como eu comentei em vídeos anteriores, esse não é o meu trabalho principal. O trabalho que eu desenvolvo aqui no Natural Journey, na minha visão, é um trabalho de responsabilidade social, é um trabalho de caridade, porque é uma forma de eu compartilhar com vocês um pouco do que eu sei acerca da astrologia. Não sou remunerada por isso, infelizmente, poderia ser remunerada. Se quiser deixar um Pix, fiquem à vontade para contribuir com esse projeto, com a minha vida pessoal também, mas hoje eu tenho meu trabalho principal, então eu acabo passando por aqui sempre que sobra um tempo, e nos últimos tempos a última coisa que tem sobrado na minha vida é tempo e dinheiro, né? Então acabei não conseguindo passar por aqui antes, muito embora eu tive, né, essa intenção, né, esse desejo de passar por aqui, porque muitas coisas interessantes aconteceram no céu, como sempre, né, e como eu faço um acompanhamento dos trânsitos astrológicos praticamente numa base diária, né, então todos os dias eu dou uma olhada no céu, fazendo um cruzamento aí com o meu mapa astral, né, vendo ali como que esses trânsitos estão ativando, iluminando, né, a minha vida, eu acabo tendo muitos insights, né, acerca dos trânsitos astrológicos. Também recebo algumas canalizações, né, com relação a essas energias que estão no comando do céu, e eu sinto de vir compartilhar, mas infelizmente por falta de tempo eu acabo não passando por aqui, e aí eu perco o bonde, né, porque os trânsitos são muito dinâmicos e aí eles acabam ficando um pouco antigos, né, e aí não faz sentido mais voltar aqui para compartilhar. Mas hoje sobrou um tempo, né, eu consegui acordar cedo na academia, né, voltei aqui para casa um pouquinho antes de começar o trabalho, e aí eu senti de passar por aqui para compartilhar com vocês algumas informações sobre essa novela celeste, né, a gente entender o que os nossos personagens, os planetas estão aprontando, né, qual é a conversa que eles estão tendo no céu nesse momento, né, e como esse diálogo tem determinado o curso das coisas aqui embaixo na Terra, né. E hoje é um dia muito especial, né, porque a gente tem uma conjunção exata acontecendo entre 3 planetas poderosos no signo de Peixes, né? Então hoje a gente tem um encontro muito potente entre Sol, Saturno e Mercúrio no signo de Peixes, né? Então esse eixo Peixes e Virgem, ele está bastante ativado porque na semana passada a gente teve o apogeu dessa lunação no signo de Virgem, né? Então a lua cheia aconteceu no signo de Virgem. Então vamos entender um pouquinho melhor esses aspectos, né? Começando por esse eixo, né? Sobre o que esse eixo Virgem e Peixes fala. Bom, para começar, eu gostaria só de resgatar alguns conceitos, né? Todo signo tem um signo oposto, né? E por ser oposto, eu entendo que são polos opostos de um mesmo espectro de energia, né? Então, no final das contas, eles são a mesma coisa, né? E um tem muito a ensinar para o outro, né? Então, a sombra de um signo é a luz de um outro signo, e a sombra desse signo é a luz do signo oposto, né? Então, eu acredito que quando a gente entende as diferenças como complementariedade, não como algo que afasta, a gente consegue chegar nesse todo infinito, né? A gente consegue equilibrar, né, esses polos e caminhar ali no caminho do meio, né? Que eu acredito que seja o grande aprendizado aí da astrologia. Nem lá, nem cá, né? O caminho do meio é sempre o melhor caminho. Então, um outro ponto importante também da gente reforçar é que, assim, todos os signos do zodíaco, eles têm uma manifestação luminosa e uma manifestação sombria, né? Então tem uma manifestação na luz e uma manifestação na sombra, né? De forma que não tem signo bom e signo ruim, né? Todas as energias, elas têm uma manifestação positiva e uma manifestação negativa, né? E até inclusive, assim, conversando com o Fernando esses dias, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre as energias do zodíaco, que no final das contas são como se fossem arquétipos, né, que todos nós vamos vivenciar ao longo da nossa jornada enquanto ser humano aqui na Terra, né? E eu percebo que a humanidade, de uma forma geral, tem manifestado
basicamente, o lado negativo de todas as energias do zodíaco, né? Então é como se a gente não tivesse aprendendo, né, aquilo que a gente veio aprender aqui, né? Então, ao invés da gente passar, né, por esses arquétipos, vivenciar esses arquétipos, né, na sua versão luminosa, a gente tem vivenciado esses arquétipos na sua versão negativa, né? Praticamente de todas as 12 energias do zodíaco. Então, dá alguns exemplos aí para vocês, né, até a gente chegar nessa energia de peixes, né, e virgem, a energia de peixes que eu acredito que seja uma das menos compreendidas do zodíaco, né? Na verdade, todas não são lá muito bem desenvolvidas, né? Mas a de peixes ela é bastante mal compreendida, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Na nossa sociedade que a gente vive hoje. Então, alguns exemplos, né, de como a humanidade não está conseguindo manifestar o lado luminoso das energias do zodíaco, né, como a humanidade não está conseguindo aprender aquilo que ela veio aprender, né, com os 12 arquétipos aí do zodíaco. Começando por Áries, né? Áries é o primeiro signo, né, do zodíaco, ele é dono da casa 1, que é quando o herói ele se reconhece como um indivíduo, né? Então, em Áries, onde a gente desenvolve o nosso senso de identidade, né? Onde a gente aprende a batalhar pelas coisas que são importantes para nós, né? A casa da autoconfiança, né, da autoestima, da pulsão de vida, né? Dessa pulsão de vida, dessa agressividade positiva que é necessária para a gente conquistar as coisas na vida, né? Então, esse é o lado luminoso de Áries, né? Mas indo para o lado sombrio, a gente tem um excesso de individualidade, né? Um excesso de agressividade, uma competitividade exacerbada que eu acredito que seja predominante, né, na vida que a gente leva hoje, né, dentro do nosso sistema capitalista. E aí, seguindo, né, eu acho que todas as energias, por exemplo, a próxima energia, que é a energia de Touro, né, que fala sobre a prosperidade, né, que fala sobre a abundância. Lembrando que prosperidade e abundância vai muito além de dinheiro na conta, né? Então, a gente ter uma vida próspera, né, não é sinônimo de ter muito dinheiro na conta, porque você pode ter muito dinheiro na conta e ter uma vida bastante escassa em termos de harmonia, né, em termos de bem-estar, em termos de alegria, de plenitude, né? Então, ter dinheiro na conta não é definitivamente sinônimo, né, de prosperidade e abundância. Mas hoje a gente não vive a prosperidade e a abundância na dimensão máxima, né, da palavra, né, desse conceito de prosperidade e abundância, né? A gente nem consegue entender exatamente o que é prosperidade e abundância. Automaticamente a gente já associa, né, esse conceito de prosperidade e abundância a dinheiro na conta, né? E ter dinheiro na conta não representa que a gente vai ter uma vida plena, né, uma vida farta, né, de sentimentos positivos, de relações positivas, né, que alimentem a nossa alma e o nosso coração. Então a gente também vive, né, o lado sombra dessa energia, né? A gente tá, assim, na nossa sociedade, a gente é 100% focado aí em valores materiais, do ter, do possuir, né, de ter mais dinheiro na conta, né, de adquirir bens, né? Então a gente acaba indo para o lado obscuro, né, dessa energia de Touro. E por aí vai, né? Depois eu posso até fazer um vídeo, né, sobre as características, né, o que cada arquétipo do zodíaco representa e qual é a sua manifestação na luz e a sua manifestação na sombra. E aí vai ficar claro para vocês, né, que no mundo que a gente vive hoje, na nossa sociedade, a gente vem manifestando basicamente, né, os aspectos negativos, os aspectos sombrios, né, de cada um desses arquétipos, né? A gente não pode generalizar, obviamente, né? Eu estou falando aqui de uma maneira mais genérica, né, das massas, mas claro que nas nossas vidas, né, tem algumas energias, alguns aspectos que estão melhores desenvolvidos, né, mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, né? E a gente tem também pessoas em níveis diferentes de consciência no nosso planeta. Mas de uma maneira geral, tá todo mundo mais ou menos igual, né? Porque se a gente nasceu aqui no planeta Terra, é porque a gente também tem alguns desafios comuns, né, que a gente precisa superar, como por exemplo esse desafio da dualidade, né, da gente achar que nós somos seres destacados do todo, né, que a gente não está intimamente conectado, né, nessa teia, nesse organismo pulsante que é a vida, né? Então,
Bom, quando a gente encarna, né, quando a gente nasce aqui nesse planeta, a gente tem essa realização de que nós somos um ser destacado ali do todo, né, que é representado ali por Ares, que é quando a gente desenvolve esse senso de individualidade. E aí ele vai, né, o herói, ele vai transitando aí pelas 12 casas, né, pelos 12 arquétipos, né, os 12 signos do zodíaco, até chegar em Peixes, né? Peixes, então, é o último arquétipo, né, o último signo do zodíaco. E ele fala o oposto, né, aí de Áries, né, quando o herói começa a sua jornada, que ele tem esse senso de identidade, né, esse senso de ser um indivíduo destacado aí do todo. Peixes fala justamente sobre o contrário, né, então é o fim da jornada do herói, é quando ele retorna à fonte, né, é quando ele se reconecta com a consciência una, é quando ele se dissolve nesse todo vasto, insondável, extremamente misterioso, né, porque, enfim, bem da verdade, a gente não sabe exatamente, né, o que acontece quando a gente morre. A gente tem alguns conceitos com relação à vida após a morte, mas certeza mesmo, absoluta, nem o Chico Xavier tinha direito, né? Porque quando ele estava ali com medo, quando ele estava prestes a morrer, ele ficou com medo, né? Então, assim, a gente não tem uma certeza cabal do que acontece após a morte. Por isso que a energia de Peixes, né, que é dono aí da casa 12, a última casa do zodíaco, fala sobre mistério, né? Fala sobre o incognoscível, né? Então, aquilo que a gente não consegue compreender a partir das nossas faculdades mentais e racionais, né? Mas aquilo que a gente consegue sentir a partir da nossa intuição, né? Aquilo que a gente pode realizar no nosso coração a partir de práticas meditativas, né? De práticas de expansão da consciência, que é quando a gente se conecta com algo maior, né? Ou através de um rezo, de uma oração, né? E vai depender muito da sua orientação espiritual e religiosa, mas quando você consegue sentir a presença de Deus, né? Quando você consegue sentir essa conexão com algo maior, né? Quando você tem essa realização que não é mental, né? Mas ela é intuída, ela é sentida, né? De que existe um mistério operando acima de nós, existe uma inteligência, né? Que governa toda a vida aqui na Terra, né? Quando a gente tem essas experiências místicas, né, essas experiências espirituais, a gente consegue realizar um pouco do que é essa energia misteriosa de Peixes, né? Então, existem algumas faculdades, né, do ser humano que elas não podem ser racionalizadas, né? Como, por exemplo, a emoção, né? A gente pode até discutir, né, sobre a emoção, a gente pode ter alguma compreensão, né, mental sobre a emoção, mas a emoção é uma faculdade que deve ser sentida, né, e não racionalizada, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar, assim como a intuição, né? A gente não consegue explicar a intuição através de palavras, né? Muitas vezes essas realizações espirituais, essas experiências místicas, elas não podem ser traduzidas em palavra, né? Elas só podem ser sentidas, né? Mas são experiências que, quando a gente é abençoado por essas experiências, né? Quando a gente tem a honra, né, de ter uma experiência espiritual, uma experiência mística, é uma coisa que alimenta essa fé no nosso coração, né? Quando desperta aquela certeza, né, de que existe algo muito maior, né? E quando a gente tem essa certeza de que existe algo muito maior, a nossa vida ela muda, né, de configuração. A gente passa a olhar para a vida de uma forma diferente, né? A gente passa a ter uma compreensão diferente sobre todas as circunstâncias das nossas vidas, e a gente também aprende a navegar em mares turbulentos com mais serenidade, né? Porque a gente sabe que no final das contas tudo está exatamente no lugar onde deveria estar, né? Nós estamos exatamente no lugar onde nós nos colocamos, e se a vida está apresentando alguns desafios para a gente, é porque a gente precisa passar por aqueles desafios, né, para dar sequência aí à nossa jornada de evolução aqui na Terra, ou eventualmente até para colher, né, um karma, né, para a gente colher os frutos das sementes que a gente plantou, seja nessa vida como em vidas passadas, né. Então, eu estou falando sobre isso, né, sobre espiritualidade, sobre karma, né, porque são temas que estão muito conectados com o céu do momento, né. A gente está vivendo então a temporada pisciana, né, o Sol está em Peixes nesse momento.
que é justamente onde está Saturno, né, que é o deus do karma, o deus do tempo, né, que é o auditor do zodíaco, né, junto com o Sol, né, que é o rei, né, o personagem central da nossa trama. Então hoje especificamente a gente tem um encontro muito poderoso envolvendo esses 3 planetas, né, Saturno, Sol e Mercúrio, no signo de Peixes. Então vamos entender um pouquinho, né, eu falei rapidamente aí sobre a energia de Peixes, mas vou falar um pouquinho também sobre a representação desses planetas para a gente entender como esse trânsito poderoso vai influenciar a nossa vida, né, tende a determinar o curso das coisas aqui embaixo. Então, assim, Mercúrio, ele é o planeta que rege o nosso intelecto, a nossa comunicação, ele é o nosso mensageiro do zodíaco, né? E quando Mercúrio está em Peixes, ele não funciona de uma forma racional, né? Até porque Mercúrio rege o signo oposto a Peixes, que é Virgem, né? Então, Mercúrio rege tanto o signo de Virgem quanto o signo de Gêmeos, né? Então, quando Mercúrio está ali em Virgem, ele está funcionando na sua capacidade máxima, né? Ele está extremamente analítico, detalhista, né, com um raciocínio muito prático, um raciocínio lógico e prático, né, quando ele está ali em Virgem. Mas quando ele está no signo oposto, que é Peixes, ele não se comunica de uma maneira racional, né? Então ele não trabalha de uma forma racional. A forma de Mercúrio se comunicar quando ele está no signo ali de Peixes é de uma maneira muito mais simbólica, né? Então, usando outros canais, né, para se comunicar. Então ele não vai fazer uso das faculdades racionais e mentais, né? Ele vai se comunicar a partir de símbolos, de sonhos, da nossa intuição, através da canalização, né, enfim, dos nossos mestres, dos nossos guias, né, para quem tem esse viés aí espiritualista na vida, né? Então é um momento muito poderoso, muito positivo para a gente se conectar com a nossa intuição. Né? Então, um momento muito poderoso para a gente rezar, para a gente meditar, né? Para a gente explorar outras faculdades mentais além da razão, né? Porque na nossa sociedade a gente privilegia, né, essa natureza racional, essa natureza ativa yang, né? Em detrimento dessa natureza mais intuitiva, yin, né? Mas essa esfera, né, essa dimensão do nosso ser, a intuição, né, a espiritualidade, né, o corpo energético, tudo isso faz parte, né, da nossa experiência, da nossa jornada enquanto seres humanos, né, que é representado aí pela energia de Peixes, né? Então vamos aproveitar esse momento. Pode ser que a gente não esteja conseguindo se comunicar com tanta clareza, né, de uma maneira tão lógica, de uma maneira tão pragmática, mas a gente pode estar recebendo muitas canalizações, muitos insights, muitas mensagens poderosas, né? A partir dos nossos sonhos e a partir, enfim, de downloads aí, né, que a gente recebe, né, que a gente não sabe exatamente de onde veio aquela informação, mas a gente sente, né, que é uma mensagem muito poderosa, que é uma mensagem muito verdadeira, né? Então é um momento muito positivo para a gente realmente se conectar com essa outra dimensão do nosso ser, para a gente rezar, para a gente meditar, para a gente transcender e expandir a consciência, né? E como o Mercúrio está fazendo esse encontro aí com o Sol, pode ser que a gente tenha uma compreensão muito clara com relação a alguns aspectos kármicos da nossa vida, né? Então, Saturno fala sobre o karma. Esse pode ser um momento muito poderoso de colheita kármica, né? Onde a gente vai colher os frutos das sementes que a gente plantou, né? E quando a gente fala sobre karma, é importante só a gente reforçar que o karma não é necessariamente algo negativo, né? A gente pode ter uma colheita positiva se as sementes que a gente plantou foram sementes positivas também, né? Mas como ser humano é um ser errante, né? A gente é um ser composto de luz e sombra, é difícil um ser humano só acertar na vida, né? Então, assim, normalmente a gente acerta, a gente planta sementes positivas, mas a gente também planta sementes negativas e a colheita, ela é fria, né? Então, assim, Saturno, ele não gosta de você, então vai atenuar sua pena, ou não gosta de você, então vai dificultar para você. Não, a colheita, ela é simplesmente uma matemática, uma lógica muito fria e calculista, né? Então, fez aqui, colheu aqui. Então esse vai ser o momento aí de colheita kármica, né? E a gente vai conseguir enxergar as circunstâncias da nossa vida com mais maturidade, né? Assumindo uma responsabilidade maior com relação ao lugar que a gente se encontra, né? Sem culpabilizar as pessoas ou as circunstâncias das nossas vidas, né? Tendo essa clareza de que no final do dia nós estamos exatamente no lugar onde a vida nos colocou, onde a gente se colocou a partir das nossas decisões, a partir das nossas atitudes e a partir dos nossos comportamentos,
comportamentos. Então a gente vai ganhar clareza com relação a isso, né? E a gente também pode receber aí algumas mensagens, né, a partir da nossa intuição, a partir dos nossos sonhos, né, a partir de insights aí que a gente tem, né, ao longo do dia, que fortalece essa certeza dentro de nós, né? Essa certeza de que existe um mistério muito maior operando acima de nós e que essa lei da causa e efeito, ela é uma lei universal, muito precisa, que não tem como escapar da lei do karma, né? Então, uma vez eu estava vendo um vídeo da Monja Coen, né? Eu gosto muito da Monja Coen, né? A Monja, ela é bastante famosa, né? Ela faz várias palestras e nas palestras, assim, eu vejo que ela adota um discurso, assim, um pouco mais comercial, talvez, né? Acho que até para conseguir dialogar ali com as massas, mas quando ela faz, né, palestras assim, bem budistas mesmo, né, focada para os discípulos, né, para as pessoas que seguem o budismo, assim, ela é brava, né? Então assim, a monja ela é brava, né? Ela é claramente assim uma pessoa amorosa, uma pessoa compassiva, né? Mas ela é uma pessoa que tem bastante rigor e disciplina, né? Que eu acredito que seja uma das características do budismo, né? A importância da gente ter uma disciplina, uma seriedade, né? Para lidar aí com a espiritualidade e com a expansão da consciência, a compreensão da mente, né? Porque no final das contas é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. A gente não está aqui a passeio, né? Então a gente está aqui justamente para a gente se libertar dessa ilusão da dualidade, né, que inicia ali em Áries e que termina em Peixes, né? Em Peixes a gente terminou a ilusão da dualidade, né? A gente retornou à fonte, né? A gente se dissolveu na consciência una. Então, como a gente veio para essa terra para isso, né, é importante a gente ter disciplina e seriedade, né, com as nossas práticas espirituais, que é inclusive, né, o que Saturno em Peixes está pedindo para a gente, né? Assim, hoje se fala muito sobre a espiritualidade, mas eu acredito que de uma forma um pouco banalizada, né, porque a espiritualidade ela virou um pouco moda, né? Então, não todas as casas, mas muitas casas e muitos líderes espirituais fazem uso da espiritualidade a serviço do ego, né? Então, para parecer ser mais importante, para ser mais interessante, para exercer um domínio sobre as pessoas, para falar que é melhor que o outro, minha religião é melhor que a sua, né, e assim por diante. Então, claramente, existe uma distorção, né, da experiência mística, da experiência espiritual, né, a serviço do ego. Então, Saturno ali em Peixe está pedindo para a gente resgatar essa disciplina, essa seriedade para lidar com a espiritualidade. E a monja, voltando para a monja, né, ela fez uma palestra uma vez que ela falou assim, se a gente vivesse, eu achei isso fantástico, a gente sabe que a lei da gravidade existe, assim como a gente sabe que a lei do karma existe, né? Eu acho que ninguém duvida, né, dessa lei da ação e da reação, né? Eu estou falando aí de vidas passadas, mas vamos usar a lei da ação e da reação para a nossa vida prática, né? Então, por exemplo, se você não escova o dente, vai ter um determinado momento que você vai ter cárie, né, que seu dente vai ficar estragado, né? Se você só se alimenta de açúcar e gordura, né, provavelmente você vai desenvolver um colesterol, triglicérides, vai ficar um pouco acima do peso, né? Então, assim, é uma lei, é meio lógico, né? A lei da ação e da reação, né? Você não pode esperar, né, assim, ter, enfim, o sangue aí super saudável se você só come bobagem ao longo da vida, né? Desde que você nasceu, você só come bobagem, assim. Então, tudo tem uma consequência, né? Todas as decisões que a gente toma na vida têm uma consequência. E a gente sabe disso, né? Eu acho que ninguém duvida dessa lei da ação e da reação. Eu acho que todo mundo sabe que a lei do karma se manifesta, né? O karma é basicamente isso, tá? Se você escolheu estudar psicologia, você vai ser psicólogo. Se você escolheu estudar matemática, você vai aprender outras coisas, né? Que não tem a ver com psicologia, né? Óbvio, né? Fato. Então tá. Só que a gente não vive a lei do karma da mesma forma que a gente vive a lei da gravidade, né? Então a gente tem uma compreensão de que ambas as leis existem, né, e são aplicadas à nossa vida, à nossa existência, mas a gente não vive a lei do karma da mesma forma que a gente vive a lei da gravidade. Por exemplo, você sabe que a lei da gravidade existe e você não precisa pagar para ver, né? Você não vai pular, né, do 20º andar de um prédio, né, porque você sabe que a lei da gravidade ela existe, né? Não preciso pular, né, me estatelar no chão para comprovar, é verdade, né, a lei da gravidade existe. Mas a gente adota essa mesma postura com a lei do karma, né? Então a gente sabe, né, que toda ação ela vai desencadear numa reação, isso é
assim, inevitável, mas a gente continua, muitas vezes, plantando sementes ruins nas nossas vidas, né? A gente continua não fazendo aquilo que a gente deveria fazer para construir um futuro melhor para nós mesmas, né? Para desenhar o futuro que nós gostaríamos de ter, né? A gente continua vivendo ali de uma forma meio semi-consciente, né? Fazendo as coisas meio que no piloto automático, plantando sementes que não vão ser positivas para as nossas vidas, né? Então é isso. Se a gente vivesse a lei do karma da mesma forma que a gente vive a lei da gravidade, a gente ganharia consciência, né, a gente assumiria as rédeas das nossas vidas, né? A gente adotaria uma postura autorresponsável com relação às nossas vidas, passando a se comportar de uma forma muito mais consciente, né, e não sonâmbula, né, como a maioria das pessoas vivem hoje. Então, esse é um encontro muito poderoso desses 3 planetas, que inclusive, eu falei, né, no começo do vídeo que esse eixo, né, de Peixes e Virgem estava bem ativo no céu, porque a gente teve uma lua cheia no signo de Peixes, né, no signo de Virgem. Lembrando assim que a lua cheia é um fenômeno astronômico onde o Sol faz uma oposição à lua, né? Então, como o Sol já estava no signo de Peixes, o signo oposto é Virgem e a lua cheia, que é o apogeu da lunação, aconteceu ali no signo de Virgem. De uma lunação aquariana, né? Porque a lua nova, que é uma conjunção aí da lua com o Sol, aconteceu no signo de Aquário, né? O Sol ainda estava ali em Aquário. Aí depois a gente teve a lua crescente em Touro, né? E agora a gente teve essa lua cheia aí no signo de Virgem, né? Então a gente ainda está sob o efeito dessa lua cheia, né? No final dessa semana a gente vai ter o início da fase minguante da lua em Sagitário, mas aí depois a gente fala sobre isso, né? Vamos falar sobre esse eixo, né? O eixo de Peixes e Virgem. Então, Virgem, né? A energia oposta aí de Peixes, fala basicamente sobre o nosso cotidiano, né? Fala sobre os nossos hábitos diários, fala sobre a nossa relação com a natureza, com a nossa própria natureza, né? Com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Com os animais. Então é um eixo que fala, né? Esse eixo Peixes e Virgem, ele fala sobre saúde, né? Porque em Virgem a gente fala sobre a saúde do nosso corpo físico, em Peixes a gente fala sobre a saúde mental. E é importante a gente entender que as energias, elas estão integradas, né? Então, assim, para a gente poder viver uma vida que seja verdadeiramente saudável, a gente precisa cuidar tanto da saúde do nosso corpo físico, quanto da nossa saúde mental e espiritual, né? Porque as saúdes, elas estão integradas, né? Se a gente cuida só da nossa saúde física, a gente pode vir a desenvolver alguns problemas aí de ordem mental, né? Se a gente só cuida da nossa saúde mental e espiritual, a gente pode vir a desenvolver alguns problemas de ordem física, né? E aí, enfim, um acaba afetando, né, a qualidade do outro. Então, vou dar alguns exemplos, né? Se, por exemplo, a gente não pode esquecer que o corpo é a morada da nossa consciência, né? O corpo é a morada do nosso espírito, né? Então, assim, é o nosso corpo que proporciona essa experiência fantástica que é estar vivos aqui na Terra, estarmos vivos aqui na Terra, né? Então, assim, a partir do nosso corpo, a gente consegue experienciar a vida, a gente consegue, através dos 5 sentidos, né, enxergar as coisas, né, tocar, se emocionar, a gente consegue sentir o cheiro, o gosto dos alimentos, a gente consegue saborear a vida, né? E a gente não valoriza muito o nosso corpo, né? A gente só valoriza o nosso corpo quando a gente começa a ter problema, né? Que aí a gente percebe como era bom, né? Quando o nosso corpo funcionava direitinho, funcionava sozinho, né? E assim, a natureza é tão fantástica que a gente não precisa fazer nada, né? Para o nosso corpo funcionar, ele funciona sozinho. A única coisa que a gente precisa fazer é dar combustível para o nosso corpo, né? Fazer as manutenções necessárias, né? O corpo é como um veículo, né? E com o passar do tempo, inclusive, ele começa a dar mais problema, né? Por isso que é importante a gente cuidar desse veículo que é a morada da nossa consciência e do nosso espírito, para que a gente possa continuar tendo uma experiência humana positiva aqui na Terra, né? Para que a gente não precise ficar focando, né? Cuidando apenas, né, das dores, das limitações que a gente pode vir a ter eventualmente, né? Então, quando, por exemplo, você está doente, quando você está sentindo alguma dor,
É difícil você meditar, né, você buscar, né, pelo seu desenvolvimento intelectual, né, desenvolvimento moral, porque você fica ali focado na dor, né, você se transforma na dor, né, você se torna uma personificação da dor, né, então é importante a gente cuidar da morada do nosso espírito, né. Um outro ponto importante com relação a esse eixo, né, é que a Virgem é uma energia racional, porém prática, né, não é só uma energia intelectual, é uma energia racional, mas que entende que as ideias, elas só são boas ideias quando elas conseguem ser colocadas em prática, né? Então, o que esse eixo tem a nos ensinar também é que não adianta, né, você ir na igreja todo final de semana, você frequentar a missa no domingo, fazer novena, né, ir no centro espírita, né, frequentar o terreiro, né, que ali são temas de domínio de peixes, né? Quando você está ali, né, super envolvido com, né, as práticas espirituais, se no seu dia a dia, se no seu cotidiano você não consegue colocar as coisas, né, que você prega, as coisas que você tem acesso, né, nas casas espirituais e religiosas em prática, né? Então não adianta você ir na missa todo final de semana se você maltrata as pessoas com quem você convive, né, se você é uma pessoa mentirosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa egoísta, né? Então, na minha visão, muito mais vale as pessoas, né, que praticam os ensinamentos aí de Jesus Cristo na vida, mas que não frequentam igrejas, templos ou qualquer casa espiritual, mas que é uma pessoa que segue a palavra, né, que segue o caminho na vida, né? E é isso que é importante. Não adianta a gente só falar sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela é a própria vida, né? A vida é espiritual. A gente precisa colocar todas essas questões em prática na nossa vida. Não é só falar, pregar a palavra, mas a gente ser a palavra, a gente viver a palavra, né? Então eu acho que esse é um ensinamento muito importante desse eixo, né? Da mesma forma que ali em Peixes, né, não adianta a gente também só viver esse universo espiritual se a gente também não cuida do nosso corpo, né, porque aí no final das contas a gente pode acabar limitando a experiência, né, a jornada da nossa consciência, do nosso espírito aqui na Terra, né. Então o caminho é o caminho do meio, né, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, que a gente vai na academia, que a gente se preocupa com a alimentação, a gente também precisa cuidar da nossa mente, do nosso espírito, né, fazendo práticas, né, que visem limpar a nossa mente, né, trazer mais qualidade, mais equilíbrio, né, para os nossos pensamentos, né, para as nossas emoções. Então é muito importante a gente buscar por esse equilíbrio para a gente ter uma vida que seja verdadeiramente saudável, né? Eu acho que esse é um ensinamento bastante importante desse eixo, né? Então é isso, né? Eu acho que esse é um momento bastante poderoso, né, para a gente se conectar com a nossa espiritualidade, para a gente ter uma compreensão com relação aos movimentos na vida, né, das colheitas, né, que a gente está tendo nesse momento, a gente adotar uma postura mais responsável com relação às sementes que a gente está plantando, né, para que a gente possa garantir um futuro melhor para as nossas vidas, né? Um momento onde a gente pode se conectar mais, né, com esse universo da intuição, da expansão da consciência, da espiritualidade, dos rezos, né? Se você tem esse veio artístico, né, essa veia artística, essa pegada artística, né, se comunicar não a partir das palavras, né, mas a partir da arte, né, da música. Então tá bem favorável para isso também. Prestem atenção nos sonhos de vocês, não desconsiderem tudo aquilo que vem da intuição, porque a nossa intuição ela tá bastante aguçada nesse momento, né? E se eventualmente você perceber, deixa eu até pegar o mapa aqui, se eventualmente você perceber que você vem sustentando, né, alguma crença que não conversa mais com quem você é hoje, né, você sustentou essa crença aí a vida inteira, mas de repente a partir de uma experiência de vida, né, assim, você percebe que essa crença não faz mais sentido, né, para minha vida, ela não conversa mais com quem eu sou, né? A gente tem aí um sextil, né, que é um ângulo positivo que está sendo formado, né, entre esses 3 planetas que estão em Peixes com Júpiter que está em Touro, né? Então Júpiter é um planeta que fala sobre crenças, né? Touro fala sobre estruturas, né? Então a gente pode ter uma facilidade aí para revisar essas crenças. A gente está recebendo uma ajuda do universo, né, para a gente revisar essas crenças, né, e transformar aquilo que não faz mais sentido a gente continuar sustentando, né, nas nossas vidas.
Bom, no mais é isso, né? Semana passada a gente teve um encontro poderoso aí de Marte com Vênus, né? Marte e Vênus ainda estão ali no signo de Aquário, né? Eles fizeram uma conjunção aí muito poderosa, né? Então Marte, o princípio masculino, né? Da ação, da pulsão de vida, da iniciativa, né? O guerreiro do zodíaco fez um encontro muito poderoso com o princípio feminino, né? Representado por Vênus, né? A deusa do amor. Então esse encontro aí é um encontro muito poderoso, né? No sentido da gente ter essa união, né, do princípio feminino com o princípio masculino, né? Então essa união entre o pensar e o sentir e o agir, né? Então quando a gente consegue encontrar esse alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir, é uma coisa muito poderosa, né, que a gente consegue conquistar qualquer coisa, né, até em níveis quânticos, né, porque a gente está vibrando uma energia muito clara, muito precisa, né. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue cocriar a nossa realidade, né? Por quê? Porque a gente está vibrando confusão, a nossa energia ela é confusa. A gente pensa uma coisa, a gente sente outra e faz outra, né? Então o universo recebe o quê? Caos e confusão. O que ele vai devolver pra gente? Bagunça, né? Então quando a gente consegue encontrar esse alinhamento, né, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, aí, assim, é uma potência gigantesca, né? Você consegue conquistar qualquer coisa na vida. Primeiro porque você vai canalizar a sua energia, né? Os seus movimentos, eles vão estar muito mais direcionados, né, para aquilo que você quer. E segundo que até em níveis quânticos, né? Tudo vibra, né? Pensamento vibra, sentimento vibra, e a gente vai estar vibrando uma energia aí em uníssono, né? Que facilita a gente materializar as coisas que a gente deseja. Mas, ao mesmo tempo, esse pode ter sido um encontro também onde a gente pode ter se comportado aí de uma maneira muito ativa, muito impulsiva em prol dos nossos desejos, né? Representado aí por Vênus, então a gente pode ter gastado mais dinheiro, né? A gente pode ter feito coisas aí, né, com impulso, né? Em prol desses nossos desejos. E aí uma outra coisa importante que está acontecendo também é que Vênus agora ela está fazendo uma quadratura com Urano, né? Então Urano, o planeta Vênus está em Áries, Vênus está em Aquário, né? Fazendo uma quadratura com Urano, que está em Touro. Então é bem interessante isso, né? Porque Urano rege o signo de Aquário, que é onde está Vênus, e Vênus rege o signo de Touro, que é onde está Urano nesse momento, né? Então um está no reino do outro, né? Vênus está no reino de Aquário e Urano está no reino de Vênus. Então, por mais que as quadraturas elas representem assim um período desafiador, esse aspecto ele não é tão desafiador assim, porque eles estão ali um no reino do outro, então eles estão adotando uma postura mais diplomática, né, no sentido de se respeitarem um pouco, né, mas esse é um movimento interessante, né, porque é como se fosse a conclusão de um signo, né, a fase minguante da Vênus com relação a Urano, né, porque a gente teve um encontro em março do ano passado, que foi um encontro de Vênus com Urano, e aí depois a Vênus ela foi se movimentando, né, Urano é um planeta lento, ele leva 184 anos, se não me engano, agora não sei exatamente, para dar a volta em torno do Sol, então ele está em Touro uma cota. E aí a Vênus é mais rapidinha, ela foi se movimentando, aí primeiro ela fez uma primeira quadratura aqui com Urano no signo de Leão, aí depois ela subiu, aí ela fez uma oposição a Urano, né, que é como se fosse a fase cheia de Vênus com relação a Urano lá no signo de Escorpião, e agora ela fez a segunda quadratura com relação a Urano no signo de Aquário, né, então é como se fosse uma Vênus minguante, né, com relação a Urano, que está trazendo para a gente a oportunidade da gente compreender, da gente integrar, da gente concluir essa fase de mudanças, né, que foram despertadas aí por Urano, mudanças bastante significativas e disruptivas com relação aos temas que são de domínio aí de Vênus, né? Então, a gente pode ter passado de março de 2023 para cá, por muitas situações envolvendo mudanças com relação à nossa autoestima, com relação à beleza estética, aos nossos relacionamentos afetivos, a nossa relação com as finanças, né? Então todas essas questões elas passaram por um ciclo, né, de mudanças, né, e renovação por conta aí desses aspectos que foram sendo formados entre Vênus e Urano, né? E agora é a conclusão, né? Vênus está ali em Aquário, né, fazendo essa última quadratura aí com Urano que está em Touro. Então, no terreno dos afetos, a gente pode ter algumas rupturas, né? A gente pode ter algumas mudanças, não só dos afetos, dos relacionamentos, mas também de dinheiro, né? Mudanças aí com relação a contratos, né? A nossa relação com o dinheiro, né? Porque
Vênus, ela fala sobre esses assuntos, né? E Urano traz essas mudanças todas. Então a gente pode ter, de fato, a conclusão, né, de um ciclo de mudanças, né, que aconteceram de 2023 para cá, né, quando Vênus foi fazendo essas conversas, né, com Urano no céu. Então, principalmente, né, numa alunação aquariana, né, onde a gente já pode ter sido invadida por esse desejo de liberdade, né, da gente se libertar de todas as amarras que impedem a manifestação espontânea e autêntica do nosso ser, né? Então pode ser que os próprios relacionamentos tenham passado por uma revisão, né, que a gente possa ter, enfim, percebido que aquele relacionamento aprisiona a gente, que a gente não tem a liberdade da gente ser quem a gente é naquela relação, né, que é uma relação que não conversa mais com quem a gente é, então a gente pode ter buscado por essa liberdade, né, ou ressignificado o relacionamento de forma que você possa ter mais privacidade, de forma que você possa preservar a sua autenticidade nesse relacionamento, né? Então vamos aguardar aí nos próximos capítulos, porque de fato podem acontecer algumas rupturas, mas não necessariamente, né? Os casais aí, eles também podem chegar a algumas soluções criativas, inventivas, né, e diferentes aí para poder preservar, né, a identidade, a individualidade de cada um, né, porque no final das contas a gente está falando de Aquário, a gente está falando de Urano, né, e Urano é muito criativo, né, e muitas vezes a gente pode ter recebido aí uma inspiração, né, de ideias diferentes e inovadoras e disruptivas, né, para a gente poder viver essa vida que seja verdadeiramente livre e autêntica. Então, acredito que sejam esses os principais aspectos, né? É uma semana aí muito poderosa. Eu espero que vocês aproveitem, né? Principalmente para a gente se conectar com essa dimensão aí espiritual, né? Intuitiva do nosso ser, que acaba sendo tão negada, né? Na nossa vida moderna, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para todo mundo e a gente se vê numa próxima. Até mais.